Olá, vamos ver então aí classificação dos óxidos, ok? Numa aula anterior vimos a nomenclatura, agora vamos ver a classificação. Então, primeira classificação, óxidos básicos. Como é que você vai reconhecer um óxido básico, ok? É quando o elemento que estiver junto com o oxigênio for um metal, for um cátion metálico. Normalmente é um alcalino ou um alcalino terroso, ok? Então eu tenho aqui o magnésio do grupo 2, metal alcalino terroso, metal alcalino, alcalino terroso, ok? Então quando aqui aparecer um metal, eu classifico isso como um óxido básico, ok? Propriedades dos óxidos básicos, que você tem que saber, ó. Quando eu reagir um óxido básico com água, ele vai gerar uma base, ele vai produzir uma base. É uma coisa lógica, algo básico com água vai produzir uma base, ok? Segunda característica que você tem que saber aí dos óxidos básicos. Quando eu reagir um óxido básico mais um ácido, ele vai produzir um sal e água. É como se fosse uma reação de neutralização, ok? Então aqui eu tenho um óxido básico, ok? Mais água, então sai uma base. Aqui eu tenho um óxido básico, ok? Reagindo com um ácido, ele vai produzir um sal, ok? E mais água. Depois eu tenho o óxido ácido, também chamado de anidrido. São os óxidos covalentes. É quando o oxigênio estiver ligado com A metal, ou então um metal de NOx alto. Então vamos ver aqui, ó. SO3, eu tenho enxofre. O enxofre é um A metal. Aqui eu tenho carbono, é um A metal. Aqui eu tenho nitrogênio, é um A metal. Aqui eu já tenho um metal, que é o cromo, mas ele tem um NOx alto, né? Se fosse calcular aqui o NOx desse cromo aqui, ó, ele seria mais 6. Então, quando aparecer um metal de NOx alto, também pode ser um óxido ácido, né, ou um anidrido. Tá? Assim como nos óxidos básicos, quando eu reagia com água, produzia a base, agora aqui, ó, no óxido ácido, olha só, eu tenho aqui um óxido ácido, ok? Que está reagindo com água e vai produzir daí um ácido, ok? Aqui então ele produzia uma base, ok? Então faz a rima, ó. Algo ácido, um óxido ácido, reagindo com água vai produzir um ácido. Assim como se eu pegar agora de novo um óxido ácido, ó, e reagir agora com uma base, ele vai formar um sal, ou seja, ele vai neutralizar, né? Porque, ó, sempre que eu junto algo ácido com algo básico, neutraliza e produz um sal, ok? Aqui eu tenho o caso dos anidridos, né? Como que a gente chama de anidrido? Como que a gente dá o nome? É como se eu pegasse o ácido, um ácido, e tirasse moléculas de água dele. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu vou tirar 2 hidrogênios, ó, e vou tirar um oxigênio, né? Então ele vai ficar aqui SO3, né? Esse ácido aqui, ele era o ácido sulfúrico. Então, quando ele virou SO3, pela retirada de uma molécula de água, ele vira anidrido sulfúrico, né? Correspondente ao ácido que lhe deu origem, ok? Anidrido significa sem água, né? É negação, sem água, ok? Então, retirei água. Aqui eu tenho, ó, o ácido carbônico. Eu vou retirar uma molécula de água, olha só, e vai virar CO2. Então, o CO2 vai ser o anidrido, né? Vai ser o anidrido carbônico, porque veio a origem do ácido carbônico. Então é daí que vem os nomes anidridos, ok? Mas aqui eu poderia usar trióxido de enxofre, dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico, né? Na sequência ali nós temos os óxidos neutros.
ok? Os óxidos neutros são óxidos, são só esses três aqui, que não reagem nem com água, nem com base, nem com ácido, ok? Eles são os óxidos perigosos aí, tipo monóxido de carbono, que sai na queima da gasolina, né? Por isso aquela orientação de quando não ligar um carro numa garagem totalmente fechada, ou seja, não inspirar, né? Não inalar monóxido de carbono, que ele entra no nosso corpo e o corpo não consegue fazer nada, né? Não reage nem com água, nem com base, nem com ácido, ok? E ele acaba daí trancando a respiração, ok? A pessoa morre asfixiada então, tá? Esse é o monóxido. Aqui nós temos daí o óxido de nitrogênio e temos o óxido de dinitrogênio, ok? Então esses três aqui vocês têm que memorizar. Não tem uma lei de formação, uma lei de comparação que nem tinha aqui no óxido básico e no óxido ácido. Vai memorizar os três aí, tá? O CO, o NO e o N2. Então são óxidos neutros. Aí temos também os peróxidos. Os peróxidos é quando o NOx do oxigênio for menos 1. Então aqui eu tenho um exemplozinho aqui. Esse exemplo A aqui, né? Então vamos pôr aqui exemplo A, exemplo B. Se eu calcular o NOx desse oxigênio, eu jogo mais um aqui, calculando o NOx vai ser menos 1. Então quando o oxigênio tiver um NOx menos 1, ele é classificado como um peróxido. Tanto que eu posso dar o nome dele de peróxido de hidrogênio. Assim como poderia ser dióxido de dihidrogênio, ou é a vulga água oxigenada, ok? Então, isso aí são os peróxidos. Calculei no outro exemplo ali, ó, o cálcio é mais 2, fazendo o cálculo do NOx vai ficar o oxigênio menos 1. Então vai ser peróxido de cálcio, ok? E finalmente eu tenho os óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros são aqueles que ora se comportam como ácido e ora eles se comportam como base. Depende do que eles encontram para reagir. Então os dois principais, né, óxidos anfóteros é o trióxido, é o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Tá? Ó, não classificar isso como óxido básico, porque aqui eu tenho um metal e aqui eu tenho outro metal. Né? Normalmente aqui nos básicos são metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tá? A palavrinha anfótero significa isso, que a coisa tem tanto caráter ácido como caráter básico. Então, se o óxido de zinco encontrar um reagente ácido, ele se comporta como base. Se ele encontrar um reagente básico, né, ácido, ele se comporta como base. Tá? Então isso que significa óxido anfótero, que eles têm duplo comportamento, eles podem agir como ácido ou como básico. Ok? Então essa é a classificação dos óxidos. Óxido básico, então aqui eu tenho que ter metal. Lembrando que reagindo um óxido básico com água produz uma base. Se eu pegar um óxido básico e reagir com ácido, produz um sal e água, ou seja, uma reação de neutralização. Se eu tiver agora aqui um ametal, né, vai ser um óxido ácido, né, ou se eu tiver um metal com um NOx muito alto, ok? Também é um óxido ácido. Um óxido ácido reagindo com água vai produzir um ácido, né? E se eu pegar um óxido ácido e reagir com base, vai produzir um sal, ou seja, uma reação de neutralização. Se eu tirar moléculas de água de um ácido, ele vira um óxido. Aí para dar um nome, eu dou um nome correspondente ao ácido que foi retirado as moléculas ou a molécula de água. Então do H2SO4 eu tirei água, virou SO3, anidrido sulfúrico, porque era o ácido sulfúrico. Do H2SO3 tirei a água, virou CO2. Como era o ácido carbônico, virou aqui o anidrido carbônico. Okay? Memorizar os três óxidos neutros aí, que não reagem nem com água, nem com base, nem com ácido. Peróxido, tem que calcular o NOx, e quando o NOx aqui for menos 1,
ele é classificado como um óxido do tipo peróxido, ok? E os óxidos anfótero, gravar esses dois aí, é quando o óxido ora se comporta como ácido, ora se comporta como básico, depende do que ele encontra para reagir, ok?